Prontinho. Para ser iniciada. Então, vou te perguntar alguma dúvida, algum questionamento sobre a disciplina, sobre a prova, sobre a lista. Se não me engano, eu botei até amanhã para entregar a lista. Se não me engano. Manuscrita, né? Porque é para estudar mesmo. Isso, até dia 14. Até dia 14? É, amanhã. Isso. Aqui é vitamina C para uma gripe mal curada. Não estou conseguindo por essa gripe. Mas aí, alguma dúvida? Estou nessa mesmo esquema aí, professor. Estou com a gripe mal curada também aqui. Ou eu não sei o que é. De quinta para cá. Tosse de cachorro mesmo. E não cura, é um saco. Estou tentando de tudo aqui, mas está difícil. Mas e vocês? Dúvida? Bom, a parte aqui eu não estou vendo aqui. Boa. Bom, vou botar tem umas questões que eu destaquei aqui como revisão, vou colocar aqui. Aí qualquer coisa a gente vai perguntando, discutindo. Tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui a tela, então. Um momentinho. Pronto. Peguei 4 questõezinhas aqui. Acho que dá para englobar mais ou menos as questões de dúvidas. Deixa eu aumentar essa tela, né? Tá pequena. Tá melhor para visualizar, né? Coloquei aí, né? O som tá bom. Então podemos começar. Bom, eu vou fazer essas 4 questões, discutir, né? E qualquer dúvida surgir. Eu acredito que essas 4 questões vai englobar, né? Mais ou menos. Junto com a última aula, o seu exercício, e a sala também de demonstração teórica, deve englobar. Perdão. Quem não assistiu à última aula, é bom assistir, porque lá, a última aula que eu fiz síncrona, eu botei, fiz questões muito próximas da lista, para poder tirar dúvida, né? E possíveis questões que posso colocar na prova, perguntas parecidas. Como eu coloquei aqui agora também, viu? Para auxiliar vocês, tá? Então, só 3 questõezinhas na prova, tranquila. Acredito que a prova seja bem suave. Ainda mais com consulta, né? Então ela está bem suave mesmo. Não precisa se preocupar, mas tem que estudar. Tá bom? Vamos começar então. Ai, horrível isso. Deixa eu dar um espaço aqui. Deixa eu pegar essa criança aqui. Vou botar para cá. Vamos lá. Essa primeira questão aqui é bem simplesinha, né? Dado um potencial elétrico escalar, aqui o potencial elétrico, onde cai uma constante, determine o campo elétrico que é dado por essa expressão. Vamos lembrar que o campo elétrico, assim como o campo com força elétrica, são campos que não são rotacionais, são irrotacionais. Então, se eu tenho, por exemplo, só para lembrar, né? Se eu faço o rotacional do campo elétrico, faço o rotacional do campo elétrico, ele vai dar zero. Isso implica para a gente, de novo, é só questão de revisão, que o campo elétrico é um gradiente de uma função qualquer. Porque o hot de um gradiente, ele é zero. Por isso que eu posso dizer que se eu pego um campo vetorial e faço um rotacional e ele dá zero, eu garanto que esse campo, no caso, essa função, ela é uma função conservativa, porque o rotacional deu zero. Se ela é conservativa, ela é igual a um gradiente de uma outra função. Tá? Então, no caso aqui, o campo elétrico é igual a menos o gradiente de uma função V. Tudo bem? Aqui é mais tranquilo, aqui é pura aplicação. Vai ser, no caso, o grade disto aqui. Vai ser aplicado na direção x, na direção y e na direção z, tá? Essa função. Não posso esquecer o izinho, né?
Porque o grade aqui, não é gradiente, vai para uma função e vai transformar em vetor. A direção y está bem bolado. Deixa eu melhorar aqui. Menos o meio, a direção y. Deixa eu mais para cá, para dar espaço. Mais direção y. J e Z. Prontinho. Então, esta aqui é só uma conta simples, uma derivada simples. Tá? Vamos lá. Aqui, a única derivada que vai sobreviver é o x, né? Derivada em função de x do outro derivada a zero. Então, regra da cadeia vai ser, no caso, menos 1/2 de derivada da função, dessa função aqui, x ao quadrado, y ao quadrado, mais z ao quadrado, menos 3/2, né? Derivada da parte externa, vezes a derivada interna, que é essa parte aqui, que é 2x. Tá? Isso vai ser igualzinho para todo mundo. Então, nós temos aqui menos meio, x ao quadrado, y ao quadrado, mais z ao quadrado, menos 3/2 de j. Opa, botou a parte interna. 2y, j, menos meio, z quadrado, menos 3/2, 2z, direção K. Tudo bem? Esse menos e o meio vai tudo para fora. Na verdade, eu posso eliminar aqui. Eu tenho este 2 com esse 2, vai embora. E o menos, botando em evidência, cancela com esse menos aqui de fora. Então, nós temos aqui, opa, K. Dessa expressão também que é comum para todo mundo, né? Mas eu vou facilitar minha vida aqui. Eu vou repetir. Vai ficar esse termo aqui, né? A direção y. E na direção cada um. Deixa eu só repetir. Não tem que ficar toda copiando. Mais na direção J. E na direção Z. Tudo bem? Mas vamos lembrar aqui uma coisinha. Eu sei que Z, ou R, perdão, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado raiz quadrada. Não é isso? Então, eu posso substituir esse termo aqui, já que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos meio, tudo isso elevado ao cubo, é a mesma coisa que r a menos 1, tudo isso elevado ao cubo. Tudo bem? Então, como é que fica aqui? Nós temos o campo elétrico, vai ser K. Outra coisa que eu posso esquecer, né? I, J e K é o vetor R. Né? Então, eu tenho o vetor R por R ao cubo. Tá? De novo, I, J e K aqui é o próprio vetor R. Aqui o valor R, né? R, na direção, as três direções. Então, eu tenho esse resultado aqui, mas eu também posso reescrever esse resultado. Posso reescrever esse resultado de outra forma. Ou
campo elétrico vai ser escrito assim, ó, K. Esse R, lembra que o R, deixa eu botar aqui outra coisinha aqui, para lembrança. Vetor R perdão, R chapéu é vetor R pelo módulo de R. Tudo bem? Então, como aqui eu tenho R a terceira, eu tenho, na verdade, o vetor R sobre R ao quadrado. Então, isso aqui é o próprio vetor unitário R. Então, eu posso escrever campo elétrico, se eu quiser, assim, sobre R2. Dá no mesmo. Tudo bem? Então, tanto faz. Ser desse jeito, e aqui fica mais elegante. Mas tanto faz. A gosto do freguês. Tá bom? Isso para esta questão aqui. Vamos fazer a outra questão? Até aí tranquilo, né, gente? Nenhuma dúvida não, né? Como eu falei, é só uma aula de revisão mesmo. Acho que está tranquilo. Vamos fazer esta aqui agora. Essa também é bem tranquila. Mostre que o potencial vetor magnético A, definido por essa expressão, gera um campo magnético uniforme. Vamos lá. O campo magnético é dado, como aqui é o vetor potencial magnético, ele é dado pelo rotacional de A. Tudo bem? Então, vamos fazer o rotacional dessa função para achar o campo magnético. Então, temos aqui, ó, o rotacional de A vai ser I chapéu, J chapéu, K chapéu. Del X, del Y, del Z. Tudo bem? Aqui. Como tem esse termo que é constante, deixa eu botar lá de fora. Vai ser comum para todos. Tá? Então, tenho aqui P0 e 2. Tá? Então, tenho aqui o... Vou botar aqui depois. Para organizar, né? Para organizar. Aqui eu tenho B0, 2. Na direção I é menos I, né? Menos Y. Sobre 2. Na direção X, ou direção J, nós temos o B0 X sobre 2 e não temos componente na direção Z. Eu vou fazer aquilo que nós fizemos da última vez, né? Vou botar mais luz. Aí vocês escolhem como fazer determinante. Vou fazer o racional. Vou fazer desse jeitão aqui que eu acho legal. Na direção I, nós temos essa derivada é zero. E essa derivada aqui também é zero, porque não tem componente Z. Alguma pergunta aí? Ouviu uma zoadinha? Né, pergunta. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Não é pergunta com relação à questão, não, mas é porque a última aula que teve não foi postada no AVA. Está Aí fui postado. procurar a gravação. Você vai lá e vê histórico. Estão todos lá. Finalmente eu estava colocando um link para ficar mais fácil. Mas a última eu não coloquei no link, mas está lá ainda. Você vê lá, vê histórico. Mas se quiser, eu coloco também no link. Você abre no AVA. Ó. Eu vou na semana 6 e não vejo lá no encontro síncrono, não. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, ó. Interromper aqui só essa compartilhação, ou essa tela compartilhada. Eu vou compartilhar a tela do AVA que está aberto aqui. Tudo bem? Você visualizar aqui. Deixa eu maximizar aqui. É meio complexo de achamento, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, vamos lá. Se eu for aqui, ó, aula síncrona, tá vendo aqui? Pronto.
Aqui, ó, V histórico. Clica no V histórico, tá aqui, ó. Ó. A última aula, dia 30, a aula de 17. É só clicar aqui e dar play. Estão visualizando? Consegue visualizar, gente? Mas qualquer Sim, coisa, professor. Estou qualquer visualizando. coisa eu coloco. Fique tranquilo, tá? Agora mesmo, para mal que a aula eu coloco. Eu não sei se o aluno consegue baixar, mas no meu caso aqui eu consigo até baixar a aula também, se eu quiser. Consegue? Não, acho que consegue, porque eu botei bem para visualizar, tá vendo? Aqui, ó, tá visualizado. Mas qualquer coisa eu vou colocar dia 30. Mas se quiser, já pode estar, dá para acessar aqui. Tudo bem? Aqui realmente esqueci de colocar, normalmente eu coloco um linkzinho. Tá? Mas tá aqui, é só ver a parte histórico. Ver histórico e aí vai aparecer todos. Tá? Aí, de novo, aqui, ó. Vou entrar aqui, tá vendo aqui? Ver histórico e aparece aqui todas as gravações. Tá bom? Agora eu vou colocar de novo. Agora, a de hoje, só amanhã, porque leva 24 horas para liberar. Tá? Deixa eu compartilhar agora a outra. Voltar lá. Só amanhã à noite, praticamente, né? Que vai estar, né? É isso, às vezes é meia-noite, às vezes um pouquinho mais. A depender do tempo da gravação, né? Ah, tá bom. Mas a aula você vai disponibilizar o rascunho, né? Não, rascunho na hora. Acabou a aula, já bota o rascunho. Ah, Na ok. hora. Justamente não atrasar o lado de vocês, entendeu? Tá bom? Voltemos, então. Então, aqui dá 0, não é isso? Beleza. Agora, resolver agora isso aqui. Esse com esse. Menos J chapéu. Vamos ver aqui, ó. Esse vezes esse é 0. E aqui também vai dar 0, né? Porque não tem componente Z. Tá? Agora na direção K. Esse é o técnico curvatura que eu falei a vocês, né? Oxi. Ah, agora, vamos lá. Esse derivado por esse vai dar B0, D, né? É um X. Menos isso aqui. Com esse menos fica mais. B0, 2 também. Tudo bem? Ou seja, aqui vai ficar B0 na direção K. Que aqui soma. Então, o meu campo magnético vai ser justamente B0 na direção K. É bem simplesinho. Horroroso. Pronto, vai ficar uma mentira. Tranquilo? Isso é bem facilzinho, bem tranquilo. Vamos fazer outra aqui agora. Se todas fossem assim, era ótimo. Mas é tranquilo. Lá na prova também eu botei algo parecido também, se não me engano. Não tão assim, mas dá para fazer tranquilamente. Fique tranquilo. Agora esse aqui é um pouquinho mais... não é chatinho não, mas é um pouquinho mais trabalhoso, mas é de boa também. Tá certo? Um campo vetorial, esse daqui, existe no espaço tridimensional. Determine se A é um campo irrotacional. Eu tenho que ver se esse aqui é o campo irrotacional. E, em caso afirmativo, encontrar o potencial escalar. Tal desse jeitão aqui. É como eu falei, qualquer função, se eu uso o aplico rotacional dá 0, significa que ele é um campo conservativo. Eu já sei que dá 0. Por quê? Porque, como ele só depende de R, e é R dividido por R ao quadrado, a partir de R elevado a menos N, onde esse N pode ser 2, 3, enfim, vai dar sempre um rotacional 0. Mas a gente vai fazer aqui para fazer a brincadeira. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer aqui, então. Vou aplicar o rotacional desta função.
Então, vamos lá. I, J, K. Del, direção Y, del, Z. Aqui, não, perdão. Ele, como está em R chapéu, eu não posso usar assim direto, não. Porque eu tenho que usar, não coordenadas cartesianas, mas coordenadas esféricas. Tá? E agora é chapéu, não dá para fazer, não. Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui um auxiliar aqui, rapidinho. Pronto. Não precisa decorar nada disso. Isso aqui já é uma identidade, tá? O rotacional de qualquer função vetorial em coordenadas esféricas, tá? Esse jeitão aí. E é o que a gente vai fazer, tá? Vamos com calma. Nós temos aqui as componentes da direção R, na direção θ e na direção φ, tá? A direção R é essa expressão aqui mesmo. A constante é A, R, A menos 2. Na direção θ e φ é 0. Então, se fizermos aqui o rotacional agora, é isso aqui, ó. R ao quadrado, seno de θ, R chapéu, θ chapéu e φ chapéu. Del R, del θ, del φ. E aqui, a R, no caso, essa expressão aqui. E aqui é 0, e aqui é 0. Tudo bem? Vamos lá. Mesma coisa. Aplicar isso aqui. Nós temos, só ficar bem chatinho aqui na questão de rigor, tá? Seno de θ. Pronto, agora sim. Aqui nós temos a direção R. Na direção R, nós temos derivada disso, 0. Menos a direção θ agora. Vai? Na direção θ. Nós temos 0, tá? E aqui também 0, porque esse termo não tem nada, não é dependente de φ. Então, 0 também. Agora na direção φ chapéu. Na direção φ chapéu, nós temos 0. E aqui também não depende de θ, 0 também. Como eu tinha afirmado no início. Esse rotacional ele vai ser 0. Ou seja, essa função é uma função conservativa por causa desse jeitão aqui, né? Que é um valor, uma constante sobre R ao quadrado. Isso é uma função conservativa. Eu já sabia. Mas eu tinha que provar para vocês. Então, isso aqui vai dar 0. Tá? Então, se o rotacional de uma função vetorial, ele é 0, ele implica que ele é um campo conservativo. Implica, para ser 0, que ela é igual a justamente a um gradiente de uma função qualquer. No caso, ele quer φ, né? Então, vai ser o menos. De novo, esse menos aqui é questão de escolha, tá? Porque ser menos ou mais, tanto faz, tá? Por questões do conceito físico, colocar menos. Mas, tanto faz. No caso geral. Pronto. Então, vamos fazer o quê? Vamos integrar. Tudo bem? Então, isso aqui implica que eu tenho a derivada total em função de apenas uma componente, que é R, desta função aqui. Tudo bem? E é AR a menos 2. Então, isso implica que φ vai ser menos a integral de A
R menos 2 dr. Então, nós temos aqui, integral disto aqui vai ser menos 1 sobre menos 1 mais uma constante. Ou seja, vai ser igual a mais, né? R menos 1 mais uma constante qualquer. Já que ela for uma integral não definida, né? E é só isso, essa questão. Tranquilo, né? Sem maiores preocupações. Agora, chegou o ouro da aula. Gente, não tem ninguém com dúvida, não? De nada? Da lista, do assunto? Eu só botei 4 questões porque eu pensei que tivesse mais dúvida de outras coisas. Me diz aí. Tá tudo bem para vocês? Poxa, cadê? Não gosto de silêncio. Se é bom, se é ruim, não sei. Vamos lá, né? Essa aqui é um pouco mais trabalhosa, mas é divertida também. Esperar o senhor concluir aí. Boa noite, professor. Boa Para poder noite. fazer uma pergunta sobre a segunda resolução da aula que o senhor teve anterior. Eu até solicitei na mensagem aí, se possível, o senhor listar, o tutor Cláudio, o Marcos, listar o conteúdo que o senhor falou nisso, que eu perdi o sinal, que eu estava me locomovendo. Consegui estabilizar agora. Qual foi a pergunta? Deixa eu olhar aqui, porque eu não estou Foi o conteúdo que o senhor falou no início da aula. O senhor estava falando, olha, para a prova, vão cair se isso, não vai cair sim. tais assuntos. Bom, vai cair até polarização, entendeu? Ou seja, vai cair divergente, rotacional, as equações de Maxwell, né? A primeira parte da lista. Lembra? Você viu a lista que eu finalizei quais são as questões que eu anulei e de redistribuir as notas de cada questão? Então, vai ser até a polarização de uma onda eletromagnética. Ou seja, vai cair divergente, rotacional, as equações de Maxwell, potencial vetor, potencial elétrico, ondas eletromagnéticas e polarização. Ou seja, essa questão que eu estou fazendo aqui vai ser acompanhar. E também vetor de point. Mas é uma aplicação, né, do vetor de point. Bem tranquilo. E a última aula eu fiz questões bem parecidas da lista e falei sobre o vetor de point também. Isso, porque na lista primeira que o senhor deu, o senhor colocou lá cálculo vetorial, eletrostática, teorema de Green, Stokes, potencial vetor, equação de Maxwell, forma diferencial, equação de Maxwell, forma integral diferencial, né? Equação de onda, a partir da equação de Maxwell, potencial elétrico, potencial vetor magnético, energia eletromagnética, vetor de point, equação de Maxwell no vácuo, Gauss, Lorentz, Coulomb, eletromagnéticas planas. Eu acredito que até a 11 polarização de uso eletromagnética, né? Porque de 12 já vem as condições de contorno e interfaces dielétricas. Não, a 12 não vai cair, não. Materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos também acredito que não, né? Também não. Da lista principal, de 12 até 15 não vai cair nada, que potencial de Lennart, de interação do onda magnético com a matéria, ferromagnético, paramagnético, nada disso vai cair. Sim. Entendeu? Porque o assunto é muito denso mesmo. Aí, como eu percebi que está tendo dificuldade, eu prefiro focar em outras coisas, não que sejam menos importantes, entendeu? Sim, sim. Por exemplo, diga, pode falar. Como eu tinha falado com o senhor, quando eu estava tentando, né, aprender alguma coisa de eletromagnetismo, eu vi que havia um conceito, não eram questões, no meu caso específico, muito vinculada ao cálculo, né? Porque cálculo não tem o que se fazer. É justamente os conceitos físicos, né?
Então, Sim. quando o senhor concluir aí, a pergunta que eu teria que fazer é justamente na questão que o senhor fala da densidade de energia no vácuo, né? Sim. Onde utiliza a lei de Ampère e Maxwell. Aparentemente, parece muito assim uma aplicação, mas tem um conceito por trás, né? O rotacional do campo magnético, que Sim. tem aquela equação que já se utiliza de uma forma. Mas quando o senhor, naquela questão, fala tem a questão da integração temporal, né? Sim. Ali eu me perdi um pouco. Mas é só isso. Mas depois que o senhor concluir aí, não Pronto. tem Mas você falou problema não. quando eu vou integrar utilizando a lei de Ampère, não, a lei de Faraday, quando eu vou fazer justamente a conjunção. Quando pede, porque chega uma hora que o senhor pede assim, determinar o campo elétrico associado à onda, e depois o senhor pede para calcular densidade de energia eletromagnética U nessa onda. Sim. Aí foi que eu deu um curto no juiz. Né? Mas isso foi aquela questão que eu fiz na última aula? Foi. Ah, Foi não, mas era tranquilo. a quinta. Foi um entendimento conceitual mesmo. Eu fiquei meio que sem entender conceitualmente o que é que rolava ali, né? Entendeu? Pronto. A gente volta então. Eu faço essa questão e a gente volta. Eu tenho ainda a Tranquilo. anotação, eu volto. Viu, Viu? professor? Muito obrigado. Viu? Tranquilo, para perguntar mesmo. E desculpa que eu tô tossindo, porque eu falei, Guilherme Macurado. Horrível. É o tempo aí, fica quente, fica frio. Tá complicado. E aqui no extremo sul tá frio. Como eu sou de Salvador, qualquer friagem me pega. Mas enfim, vamos lá. Salvador aqui é aquele ditado antigo, casamento da raposa. Tá chovendo, tá fazendo sol, faz sol, vai chovendo. Pois é. Aqui o Nápoles, o bicho tá pegando. Aqui faz frio mesmo. Quando faz frio. E também faz calor quando faz calor. Vamos lá. O campo elétrico de uma onda eletromagnética plana e monocromática propaga-se no vácuo. No vácuo é expresso por essa equação aqui. Plá, plá, plá. Determine o estado de polarização desta onda, se ela é linear, circular ou elíptica, justificando a sua resposta com base na amplitude e defasagem das componentes. Depois, encontre o campo magnético associado, B, C de T, utilizando a relação diferencial apropriada das equações de Maxwell. Vamos lá. Vocês chegaram a assistir o vídeo que eu coloquei sobre aula de polarização de uma onda eletromagnética? Chegaram a ver, não? Os estudos, que eu botei vários vídeos lá. Eu não assisti todos, não. Esse eu não assisti, não. Esse não, né? Então vou ter que vou dar uma revista, parar aqui, dar uma pincelada sobre o assunto para poder responder isso aqui. É bem simples. Quando você olha uma coisa desse tamanho aqui, uma logo susto, um logo susto, mas eu vou falar daqui a pouco, eu vou botar uma página a mais, e eu vou pegar essa aqui e vou botar mais para lá para baixo. Uma página a mais aqui. Pronto. Eu vou falar sobre polarização. Bem rapidinho, tá? Acho que dá. Polarização de uma onda eletromagnética. Beleza. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Se eu tenho uma equação, um campo elétrico desse jeitão aqui, mais ou menos, ele se propaga na direção Z, né? Ele se propaga na direção Z e ele pode oscilar na direção, no caso, se eu fizer um cartesiano aqui, só para a gente ter uma ideia. Daqui o plano cartesiano. Tá? Como eu botei Z aqui, não sei qualquer direção. Vamos botar Z, vamos ver se vai para cá. Então, isso aqui é Z, então aqui é X e aqui é Y, tá? No tetraedro, né? Beleza. Então, se ela está oscilando na direção, tá viajando na direção X, ele pode oscilar na direção Z, X e Y, tá? Então, eu vou ter uma componente na direção X e na direção Y, tá? Tá certo?
Isso porque não tem na direção Z, porque ela não oscila a direção Z, ela só se propaga. Então, ela pode oscilar. Se não tiver componente na direção Y, só o X, ela oscila assim. Tá? Se eu não tiver a componente na direção X, ela oscila assim. Tá claro? Se eu tenho nas duas, ela vai oscilar nas duas direções. Até aí, tranquilo? Tudo bem? Vamos botar aqui, por exemplo, uma bem generalizada, tá? Vou colocar que amplitude, tem aqui a amplitude da onda, cosseno, oscilando na direção Z, ômega t, e essa parte aqui, né? Mais a direção x, y. Amplitude 2, cosseno de kz menos ômega t, e uma diferença de uma defasagem, tá? Esse φ aqui é a constante de defasagem dele, tá? Na direção. Top. Alguma pergunta aí? Uma zoadinha? Pode perguntar. Joana botou a mão, fez uma pergunta? Não? Então, tá bom. Então, vamos lá. Aqui corresponde a componente x, e aqui a componente y, tá? Então, vamos lá. Existe uma coisa chamada razão axial. Que zorra é essa? Essa razão axial ela é a relação entre a... Deixa eu botar um desenho bonitinho aqui. Deixa eu pegar na internet rapidinho. Vou fazer. Vou tentar fazer aqui. Isso aqui vai rolar. Peraí. Vou pegar aqui. Rapidinho, tá? Vou tentar desenhar esse negócio mais bonitinho possível. Deixa eu visualizar. Então, plano XY. Tá bom? E fazer tentar fazer uma com elipse. Beleza. Aí eu fico. Consegui rotacionar. É isso que eu quero fazer. Pronto. Beleza. Então, tenho aqui plano XY. Pronto. Como a gente sabe, uma elipse ela tem o eixo maior e o eixo menor. Tudo bem? Vamos supor aqui, ó, chamar aqui de o eixo maior, eixo menor. Eu tenho aqui, me ajuda. Sei lá, OB, e aqui, o eixo maior, OA. Vamos supor, tá? Então, quando eu tenho, na verdade, razão axial, me diz o seguinte, que a relação entre OA e OB, tá? A relação entre essa distância, que é o semi-eixo, e esse eixo aqui, que são os eixos da elipse. Se essa razão aqui, deixa eu botar para o lado de cá, tá mais melhor para visualizar. Se essa razão aqui for um valor se essa razão estiver entre 1 e infinito, eu vou ter uma figura determinada. Por exemplo, se essa razão for igual a 1, eu tenho um círculo. Tá? Se esse valor OB tender a infinito, eu vou ter uma reta. Tá? Esse valor for muito grande, então um valor sobre esse valor quase zero, no caso, esse B for praticamente zero, ele vai tender a zero, então eu vou ter um valor infinito. Então, quando tem infinito, eu tenho, na verdade, uma reta e não
um círculo nem uma elipse. Tudo bem? E entre esses dois valores, eu vou ter uma elipse. Essa é o que quer dizer esta tal da razão axial. Tá, o que isso quer dizer para a minha vida? Se eu tenho uma polarização linear, por exemplo, eu só vou ter um dos termos aqui. Tá? Se eu tiver os dois termos, a depender de algumas condições, eu vou ter ou uma oscilação elíptica ou uma oscilação circular. Tá claro? Então vamos lá, vamos ver em cada caso. Bem resumidamente, quero falar. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma polarização linear. Tá? Na polarização linear, nós temos aqui, nós temos uma polarização que chamamos de vertical, horizontal ou inclinada. Tá? Na polarização linear vertical, eu só vou ter daquela expressão aqui. Deixa eu pegar aquela aqui. Vou copiar de novo. Essa expressão aqui. Vou usar aqui o meu baba. Pronto. Na vertical, eu só vou ter esta componente aqui. Ou seja, a minha componente da seção x é zero. Então, eu vou ter apenas a componente da seção y. Tá? É porque eu desenhei o x aqui em cima, mas tudo faz, tá? Vou ficar igual lá, boto o y em cima. Tá bonitinho. Tá? Então, se eu tenho essa componente aqui, zero, então eu vou ter uma oscilação na direção y. Ela vai oscilar desse jeitão aqui. Tá? Correção linear, vertical. Horizontal. Horizontal. É porque a componente y que é zero. Então, temos apenas a componente da direção x. Ela vai oscilar na horizontal. Tudo bem? E também tem a polarização inclinada. Na polarização inclinada, o que acontece? Deixa eu subir só mais um pouquinho aqui para a gente ver esse detalhe. Essa defasagem aqui, né, esse φ, ele é zero, ou seja, essa oscilação do cosseno, né, a fase dos dois serão iguais, não serão defasados. Tá? Para ser defasados, tem que ter esse termo diferente de zero. Tá? No caso de uma posição inclinada, a fase é a mesma, ou seja, não tem esse termo aqui, esse termo é igual. Tá? Então, nesse caso aqui, φ ele é zero. O que isso implica que a equação ela vai oscilar nas duas direções. Tudo bem? Ou seja, vai oscilar, digamos, se eu tenho aqui um plano aqui, x, y, ela vai oscilar nessa direção aqui. Ó. Essa direção. Né? Assim. Tá certo? Você vai oscilar desse jeito e tal aqui. Tá? Uma hora tá para cá, todo mundo tá para cá. Para cá, mesma fase. Certo? Essa é uma polarização linear. Tá? De novo, vai ser linear, um dos termos ele vai ser zero, vertical, horizontal, ou vai ser desse jeitão. Para acontecer, os argumentos, no caso, a fase deles serão iguais. A parte aqui é igual a essa, exatamente igual. Tudo bem? Beleza. Temos também a polarização circular. Vou botar outra coisinha aqui. A polarização circular. Circular. A polarização circular é aquela expressão lá em cima, que eu não vou escrever de novo, vou copiar só. Por preguiça. Vou pegar todo mundo aqui.
eu tenho um campo elétrico, só que a diferença aqui é justamente na fase, constante de fase aqui, tá? A fase é tudo isso aqui, tá? Mas eles serão diferentes apenas na constante de fase, onde esse valor aqui pode ser mais ou menos π sobre 2, ou seja, 90 graus. O que isso quer dizer? Funções que são defasados de 90 graus estão em quadratura, ou seja, quando um é máximo, o outro é zero, na oscilação. Tudo bem? Então, quando eu tenho isso, o que nós temos aqui? Nós temos, além disso ser necessário, a amplitude também tem que ser a mesma, tá? Ou seja, o E1 e o E2 tem que ser o mesmo, média zero. Tudo bem? Tem que ser o mesmo. Então, de novo, para uma polarização circular, dita circular, esses dois termos têm que existir, tá? E defasados com a constante de fase em 90 graus, ou para positivo ou negativo. O positivo e negativo diz o tipo de rotação. Ele vai oscilar, esse vetor vai ficar rotacionando, de forma circular, e se propagando, como se fosse uma hélice, assim, ó, girando assim, ó, a onda. Tá certo? Mas para isso, além da constante de fase ser 90 graus, a amplitude dessa onda tem que ser a mesma para das duas direções. Tudo bem? Aí. Então, eu botei aqui bonitinho, ó. Quando é negativo, vamos lá, quando φ é π sobre 2 negativo, nós chamamos disso aqui de polarização circular direita. Por que direita? Se eu pegar a mão direita, ela vai oscilar assim, ó. Ela está se propagando nessa direção, tudo bem? Então, ela vai girar nesse sentido anti-horário. Ou seja, ela vai girar, que a onda vai fazer isso, ó. A câmara elétrica vai ficar girando e se movimentando nessa direção que é o Z, né? Aqui está o plano XY, ela vai girar nessa direção e vai se propagar em Z. Vou fazer isso aqui, ó. Tá? Quando π for menos π sobre 2. Quando o φ de fase for positivo, é polarização circular esquerda. Aí você usa a mão esquerda, como eu falei, a propagação para Z, tá? Então agora ela vai girar assim, de novo. Quando é menos π sobre 2, ela gira assim, se propaga para cá. Quando for π sobre 2 positivo, ela gira nesse sentido horário, só que sentido Z do mesmo jeito. Então ela faz isso aqui, ó. Enquanto é π sobre menos sobre π sobre 2, é assim. O π sobre 2 positivo, assado. Tudo bem? Uma onda não polarizada é quando eu tenho uma superposição de várias de oscilações de várias direções, tanto linear como circular quanto elíptica. Bolado. Então é uma onda não polarizada. É uma superposição de ondas. Por exemplo, a luz que vem do Sol é uma onda não polarizada. Aí se eu boto polarizador, eu posso direcionar apenas uma direção de oscilação dela. Tudo bem até aí? Então, dito isto, nessa questão aqui, de cara, olhando para essa expressão aqui, vou até chamar aqui, ó, olhando para essa expressão aqui toda, me diga uma coisa, que tipo de polarização ela é? Linear, circular ou elíptica? Me diz aí. Estou esperando. Repetir aqui, ó. Para ser linear. Circular. Isso, porque ó, para ser linear, ela teria que ter esse jeitão aqui. Mas para ser circular, além de ter uma defasagem de π sobre 2,
a amplitude tem que ser a mesma. Então, para cá, ó, amplitude a mesma, tá vendo? E uma defasagem de π sobre 2. Tá claro? É circular. Só olhando para ela. Beleza? Agora a pergunta que eu quero saber. Ela é mão direita ou mão esquerda? Você se lembra que eu falei agora? Ela gira assim ou gira assado? Você se lembra? Depende do sinal do π sobre 2. Não se lembra, não tem problema, não. Rapaz, eu, pelo que o senhor falou lá, e aqui muito confuso também, o vetor está girando do x para y, né? Como ela é positiva... Gira no sentido, ele vai sentido anti-horário, né? Não. Sentido horário. Horário? Porque é o seguinte, ó. Deixa eu botar de novo lá. Quando ela está girando negativo, ou quando a constante de fase é menos π sobre 2, eu uso a mão direita, ó, estou supondo que o Z é nessa direção. Tudo bem? A essa direção de Z. Então, ou ela está girando assim, ou está girando assim. Tudo bem? Circular. Quando a constante de fase é menos π sobre 2, ela está girando desse jeito aqui. Precisamos da mão direita, tá vendo? Ela gira assim. Dá para perceber. Vamos supor que está a direção de vocês. Tá vendo aqui? Direita. Tá vendo? É menos π sobre 2. Se for π sobre 2 positiva, eu uso a mão esquerda. Ela vai para vocês também, só que girando assim. Para vocês é sentido horário. π sobre 2, positivo. Para vocês, anti-horário, π sobre 2, negativo. Tudo bem? Então, nessa equação aqui, de cara, eu vejo que vai ser o quê? Não posso escrever essa parte. Por ser positivo aqui, ela está girando assim, ó. A onda indo em direção a vocês, ela está girando assim. Mão esquerda. Tá? Mas é circular. Como aquela questão quer saber se era circular ou linear, dá para ver que é circular aqui. Mas mesmo assim, a gente vai organizar o baba dela, tá? Vamos organizar aqui o baba. Letra A. Vou fazer aqui a componentezinha bonitinha aqui, para deixar organizar. Vamos lá. Dessa expressão aqui, eu tenho que, na direção x, eu tenho E0 cosseno de kz menos ômega t. Tudo bem? A direção x. E o EY, tem o E0 cosseno de kz menos ômega t mais π sobre 2. Direção J, tá? Mas eu posso escrever essa expressão assim, ó. Menos E0 seno de K ômega, kz menos ômega t. A direção J. Por que eu quis fazer isso? Para ficar com a mesma expressão da fase, tá? Apesar do seno. Lembrete. Cosseno de θ mais π sobre 2 é o quê? Cosseno de θ, cosseno de π sobre 2, menos seno de θ, seno de π sobre 2. Logo, isso aqui vai dar, que é 0, né? Menos, aqui é 1. Menos seno de θ. Menos seno de θ. Por isso eu botei aqui, ó, essa expressão aqui, você lê meu θ todo. Né? Tá bom? É claro? Bom, e como eu já falei, né, ela é circular. Por quê? Porque a amplitude é a mesma e a defasagem é de π sobre 2. Então, é uma polarizzação de onda circular. Pronto.
Agora, letra B. Letra B. Encontre o campo magnético associado, BZ de T, utilizando a relação diferencial apropriada das equações de Maxwell. Aí, aqui é nosso mesmo velho trabalho, né? O rotacional de E é igual a menos B, del B, del T. Del T. Tudo bem? É claro? E vamos brincar em cima disso. Vamos lá. Por isso que eu quis escrever assim, para gente poder colocar aqui no campo elétrico. No rotacional do campo elétrico. Direção I, direção J, direção K. Del X, del Y, del Z. Na direção X, temos essa expressão aqui. Vou ter que dar espaço aqui, vou aumentar. Vou ficar embolado. Aqui vai ficar 0 cosseno de KZ menos ômega T. Aqui, vai ficar embolado ainda. Meu pai. Espaço. Menos 0, aqui, né? Seno de KZ menos ômega T. E aqui, 0. Tudo bem? Professor, Diga. deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu estava resolvendo ontem um exercício sobre essa questão aí de rotacional. Tem alguns autores que eu não estou lembrado qual. Ele é normal, né? O IJK, ele usa o XYZ chapéu. Isso. Já que eu sei que essas componentes aí em X e Z, elas não têm zero, eu posso estar colocando já 0, 0 e a parcial de Z, e em vez de colocar a expressão toda, chamar, por exemplo, de AX a Y. Sim. E aí, no resultado final que eu encontrar, eu vou lá e substituo a equação, no caso, cosseno específico, pode, né? Cosseno de KZ menos WT, né? Só o título mesmo de cálculo para poder captar menos, né? Não é isso. Vocês vão utilizar o que vocês sentirem mais à vontade, entendeu? Sim, sim. É que meu TDAH, eu não consigo gravar muita coisa. Eu esqueço, então eu preciso gravar logo o principal. Eu gravo o principal e aí faço. Pra vocês terem ideia, só uma resenha rápida. Quando eu era estudante, lá, cálculo 2, né? Faz tempo. Lembra de cálculo 2, que tem aquelas integrais que você tem que calcular, não, cálculo 3, perdão. Mas lembra que no cálculo 2, você tem que decorar aquelas 10 integrais imediatas? Lembram? Né? Integrais fundamentais. Né? Fundamentais? Eu peguei um professor chamado Papinho. Integral de ln de x, 1 sobre x mais c. Isso. Integral de não sei o quê. Né? Tem que decorar aquilo ali. Pois é. Eu peguei um professor de cálculo 2, que era um dos antigos lá da UFBA, chamado Papini. Ele falava assim, ó, protótipo 1, calculava a primeira, protótipo, calculava a segunda. Ele não dava a lista pra gente. Então, eu não decorei. Então, meu TDAH é esse, eu não decoro. Qual é a integral do algumas? Lembro não, é calculado. É assim que fazia. Então, a mesma coisa aqui, entendeu? Tem coisa que eu não decoro, eu pego, faço e calculo. É meu TDAH, não consigo. Mas é assim mesmo. Você tem que usar o que achar mais fácil para vocês, tá? Eu faço desse jeitinho aqui, mas se você achar uma forma mais fácil, não tem problema. É para fazer, tá bom? Aqui, por exemplo, eu acho mais fácil fazer isso assim. É pouco. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o quê? Aqui é 0, né? Aqui tem o Z. Então, eu tenho aqui, ó, essa derivada aqui vai ficar negativa, não é isso? Aqui é menos. Com esse menos fica mais. Né? Então, vai ficar aqui del Z de isto aqui, positivo. Vai ficar mais fácil, né? Rapidinho. Já botei aí, né? Já vou fazer.
Eu podia chamar x e y. Não mudava nada para ficar pequeno, mas já coloquei, vai. Não tem problema. Seno de kz menos ômega t. Eu fui burro, devia ter chamado só de EZ e EX. Para do espaço. Paciência. Vai. Vamos lá. Aqui vai dar. Vamos fazer direto. Aqui vai dar 0. Não é isso? Então, aqui vai ser. Vamos lá. O Z também, que aqui depende de Z. E aqui o J é o menos, tá? J menos. Mas tem um menos dessa derivada aqui também, tá? Para ficar positivo. Então, vai ficar a derivada Z de é 0 cosseno. Tá? E aqui, só para fechar, esse por esse é 0, porque não depende de x. Aqui não tem x dependência, aqui também depende de y. Então, 0, 0. Então, aqui é 0. Né? Vou ficar aqui 0. Resposta. Eu tenho aqui rotacional. Vai ser essa derivada aqui, né? Então, vai ser o quê? É 0 derivada de seno, cosseno, de kz menos ômega t, k, né? A direção I. E aqui vai ter derivada de isso aqui. Peraí, acho que eu errei alguma coisa, não? Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui rapidinho, se eu errei. Acho que tem um menos aqui. Acho que eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu só voltar aqui. A derivada daqui foi o quê? Isso vezes esse. Aqui é o menos mesmo, deixa eu ver aqui. Perdão. Aqui é o menos, certo? Aqui que é o mais. Isso mesmo. Vamos lá. Derivada aqui vai ser quem? Ah, sim. Que a derivada do cosseno vai dar menos 100. Deixa eu ser um negativo no meio do caminho. Vai ficar menos isso. Menos é 0. Seno de kz menos ômega t, k. A direção J. É isso aí. Pronto. Essa é o que eu tenho para hoje. Beleza? Eu vou igualar essa expressão aqui com essa aqui. Nós temos menos del B, del P, isso aqui tudo. Tá bom? Como eu quero B, esse B não vem para cá, né? Então, só repetir aqui. Tá bem chatinho. Repetir tudo. Minha organização. E botar esse menos para cá. Menos e mais. Agora sim. Então, meu B vai ser menos ε0, ou E0K integral do cosseno kz menos ômega t dt na direção I, mais E0K, o J aqui fora, integral de seno de kz menos ômega t dt. Tudo bem? Você pode fazer separado. Vou fazer direto assim, porque eu sou chato. Bom, o cosseno o argumento U, mas aqui né, de U e aqui de U, eu tenho assim, menos ômega t, então du vai ser menos u dt. Tá bom? Eu vou substituir aqui os dois separadamente. É de x, essa parte aqui, ó. Tá bom? Então, nós temos integral cosseno
kz menos ômega t, dt vai ficar menos 1 sobre u, integral de cosseno de ômega, né? U, du. Tudo bem? Então, meu Sx fica integral de cosseno seno menos seno de u sobre ômega, tá? O meu xy é y, o y vai ser essa parte aqui, integral de seno de kx não, kz menos ômega t, dt igual a menos 1 sobre ômega, integral de seno de u, du. Menos 1. Aqui vai dar integral de seno menos cosseno, então fica mais. Cosseno de u. Não é cosseno de kz menos ômega t. E aqui, esqueci de fazer, é menos seno. E kz menos ômega t sobre... Juntando tudo. Bota lá uma. Juntando tudo. E você... Juntando tudo, nós temos B vai ser igual a... Vamos lá. Esse termo para cá, esse menos fica mais aqui, então fica 0K sobre ômega seno de kz menos ômega t na direção I. Aqui está positivo também, né? É 0K sobre ômega cosseno de kz menos ômega t na direção J. Lembramos que, vou botar aqui a abóbora de novo, vamos lembrar, lembrete. C é ômega sobre K. Então, K sobre ômega é o C. Então, vamos substituir aqui. Meu campo magnético, ele está sempre procurando, vai ser sobre C, é C, né? Seno de kz menos ômega t I mais EC, a unidade da luz, cosseno de kz menos ômega t J. E vai ficar mais elegante ainda. Eu posso transformar esse seno, utilizando aquela ideia do cosseno aqui, ó, e voltar para cá, entendeu? Vou escrever ele assim. O campo magnético ZT vai ser menos E0 E0 sobre... Ô, gente, eu troquei aqui. Ao contrário. Perdão. Está achando estranho. Aqui é assim. Aqui não. Aqui é o contrário. Ai. Isto aqui é assim. Isso. Então, se eu tenho isto aqui, eu tenho 1 sobre C. Então, é o contrário. Perdão. Acho estranho esse C aqui em cima. Estou achando estranho esse C em cima. Vou ajeitar. Pronto.
Muito estranho. Agora sim, vai estar certo. Vamos lá. Sobre preto. Sobre C cosseno de KZ menos ômega T π sobre 2 na direção I mais E0C cosseno de KZ menos ômega T J. Por que eu quis escrever assim? Porque justamente para mostrar que é, ó, mesma amplitude, defasagem de π sobre 2. É também circular. Tudo bem? Polarização circular. Beleza? Que droga. Prontinho. Sim, mas qual a dúvida? Qual a questão que você falou? Deixa eu salvar aqui antes que eu pegue isso aqui. Professor, essa questão que o senhor resolveu aí, agora que interessante, né? O senhor acrescentou essa defasagem aí de π sobre 2, mas a anterior, ela já resolveria a situação, né? Essa de azul. Aqui, abaixo do que o senhor colocou, a de azul. Você colocou final preto. Mas por que eu Essa coloquei aí- aqui? Para deixar explícito, porque lembra que o problema inicial é o quê? É essa função que tem, ó, essa defasagem, tá vendo? Para mostrar que é uma polarização circular. Sim. E perceba, enquanto uma aqui está no J, não é isso? Que a gente chama de Y do chapéu, não é isso? Sim. No B é o contrário. A defasagem está no I. Sim. Ou seja, quando a magnética gira, né? O campo elétrico é assim, o campo elétrico é magnético assado. Mas tudo junto, aqui no mesmo plano. Enquanto o senhor estava explicando aí, eu estava dando uma olhada aqui no PDF do Griffith, né? Do Griffith, essa questão da direção, se é anti-horário ou horário, ele muda conforme o referencial que você tem, né? Da mão direita. E aí ele pode estar circular à direita ou circular à esquerda, dependendo do referencial que você faz da mão direita. Esse é o referencial. Eu coloquei justamente esse aqui, né? Considerando que ele está indo em direção a você, então, mão direita, aqui menos π sobre 2, e mão esquerda, π sobre 2, mas todos na mesma direção de você, entendeu? O meu referencial é que ela está indo para você. É isso. Você entende? Só para poder o polegar ficar na direção da direção do movimento, direção e sentido do movimento da onda, entendeu? Só que está girando assim. Não é tão assim intuitivo, não, mas eu vou dar uma olhadinha daqui para fora, porque ficou confuso o meu juízo. Mas aí eu vou dar uma olhada mais com calma para poder ver se eu entendo. Veja o vídeo que tem lá. Porque o que eu dei aqui, mais ou menos, foi mais ou menos o vídeo que tem lá, sobre polarização de onda. É bem simplesinho, bem bom, que eu botei lá no acervo. É o último vídeo de ondas eletromagnéticas. Sim. Se bem que aí na questão ele nem solicita, né, essa questão de direita e esquerda, não solicita. Não, é só por curiosidade, porque eu falei aqui, né? Sim. Vou falar aqui, entendeu? Ok. O interessante é perceber quando era circular ou linear, ou elíptica, entendeu? Entendi, Bruce. Mais alguma questão? Eu já vou logo exportar aqui para a gente não perder. Aqui, ó. 6/8. Eu já vou disponibilizar para vocês. Se acabar a aula aqui, já coloco esse rascunho para vocês. Tá bom? Já está salvo. Já coloco lá. E o vídeo, assim que ele liberar o vídeo, eu coloco. Mas pelo histórico, dá para visualizar. Não sei se dá aula de hoje, mas as outras também. Mas vou colocar o link também da última aula síncrona, tá? Para não ter dúvida. Beleza? Se não tem mais nenhuma dúvida. Diga, Mariana. Levantou a mão?
Ela caiu. Bom, acho que é por aqui então, né, gente? Deixa eu parar a gravação aqui.